Gênesis 22, a gente vai ler do verso 1 ao verso de número 14. Quem já achou, dá um glória a Deus. Tô brigando aqui com a microfonia. Vocês estão ouvindo bem? Amém. Então, se por acaso tiver quem mexe aí, só para não desconcentrar o pregador, senão, meu irmão, fica tranquilo que o Espírito Santo está na casa. E eu creio que nós vamos ser incendiados pela palavra do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. O texto diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aqui vou abrir um parêntese só para ministrar algo na sua vida. Que a gente iniciou o texto falando, né? Deus convidou: vai para a região do Moriá, para o monte que eu vou te mostrar. E ali você vai oferecer Isaque, teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. E agora Abraão está com Isaque na direção desse lugar que Deus havia de revelar. E quando chega numa certa distância, ele pede para que os servos fiquem. Daqui para frente é só eu e Isaque. Mas ele já por fé se move, falando: nós vamos lá. E Deus tinha falado: ó, seu filho, você vai entrega seu filho. Mas ele está olhando para os servos e está falando: eu e meu filho, nós vamos lá, juntos. Vamos chegar lá juntos. Nós vamos adorar juntos. E nós vamos retornar juntos. Meu irmão, isso é se mover por fé. Isso é se mover por fé. Quando Deus te pede algo e você se move em obediência, mas você crê num Deus tão grandioso, tão misericordioso, tão gracioso, que entende que Ele pode prover algo no meio do caminho, e até mesmo aquilo que Ele te pediu, meu irmão, Ele pode achar algo que pode se substituir, e você não voltar de mãos vazias. Eu não sei se eu vim pregar para alguém já nessa noite, mas eu quero declarar, meu irmão, para aqueles que nesse ano de 2025 vão caminhar em obediência: você nunca vai com a mão cheia e vai voltar de mão vazia. Homens e mulheres que se movem em obediência, Deus tem coisas grandiosas para fazer e coisas incríveis para nos surpreender. Cada passo, cada decisão, cada movimentação. E Ele está falando: havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E perguntou-lhe Isaque: eis aí o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si. Repete comigo aí: Deus proverá. A gente está na série provisão. Repete aí: Deus proverá. Mais uma vez: Deus proverá. Meu irmão, assim seja sobre sua vida.
Deus proverá. Por que eu escolhi esse texto? A gente ainda vai ler alguns versículos. Essa é a primeira vez na Bíblia que a palavra prover ou provisão, ela vai aparecer. E a gente aprende assim, né? Quando a gente estuda teologia, tem alguns teólogos aqui, a gente sabe no nosso meio. Sempre que você quer saber o peso do significado de uma palavra, você recorre à primeira vez em que ela foi mencionada na Bíblia. É a lei da primeira menção, a teologia fala sobre isso. Porque todas as vezes em que qualquer palavra venha a ser pronunciada, ela vai carregar um peso e uma verdade. Mas quando você quer absorver ao máximo o peso, você vai na primeira vez que a palavra foi mencionada, porque ali Deus revela ela no íntimo, desnuda mesmo, para que você possa absorver. E a minha oração nessa noite é que a gente possa receber ao máximo aquilo que Deus enxerga e entende como provisão a respeito da minha e da sua vida. Então, como eu gosto de dizer, não fica olhando para mim, tenho nada para te oferecer, mas se o Espírito Santo falar nessa noite, meu irmão, a gente vai sair daqui carregando algo poderoso, que tem o poder para mudar, transformar, moldar a nossa vida. Então ele disse assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Então, Deus pede: entrega seu filho, Isaque, o único, aquele a quem você ama. E Abraão se move por obediência e fé, e no momento que ele está para concluir ali o pedido de Deus, então o próprio Senhor aparece a ele e fala assim: ó, não estenda a mão contra o teu filho. Agora eu sei. Agora eu sei que temes a Deus. Repete comigo aí: temes a Deus. Essa palavra temer aí também é a mesma palavra, irê. É a mesma palavra para provisão. Temer a Deus. E a palavra olhar, também no texto aí, quando nós lemos, e olhou Abraão e viu o lugar, essa palavra olhar também é a mesma palavra, irê. É a mesma palavra, que a gente conhece como jirê, né? Provisão. Prover, temer e olhar. Todas as palavras carregam em si o mesmo sentido. E Deus está falando: porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quero começar dizendo algo no coração nessa noite. Deus pode começar tudo a partir do nada. Eu disse que Deus pode começar tudo a partir do... Quando Deus chama Abraão, Abraão vem de uma linhagem idólatra. O seu pai era fabricante de imagens, ídolos, servia e adorava deuses estranhos. Mas Deus vai no meio dessa genealogia
e olha para esse homem chamado Abraão e faz um convite. Talvez a chamada mais poderosa que você vai ver em toda a Escritura. E libera uma promessa tão grandiosa para um homem. E ele fala assim, que a partir dele uma nação seria gerada. Para um homem que não tinha filhos, para um homem que era avançado em idade, para um homem que sua esposa era estéril, e Deus fala: eu vou tirar de você uma nação. É meio louco, né, as formas como Deus fala conosco. É ou não é verdade? Por isso muitos de nós na igreja não entendemos a maioria das coisas que Deus fala, porque muitas das coisas que Deus fala, se a gente se mover pelo raciocínio e a lógica, é sem sentido. É quando Deus fala que você vai abrir uma empresa quando você acabou de perder o seu emprego. Deus fala umas coisas, meu irmão, que é loucura. E ele chega para um homem avançado em idade, que a mulher é estéril, que não tem filhos, e ele fala: eu vou tirar de você um povo, vou tirar de você uma nação, e a esse povo eu vou dar uma terra. É uma terra boa, que emana leite e mel, e a descendência vai ser numerosa, quão grande como a areia da praia e as estrelas do céu. Aí imagina, meu irmão, se coloca no lugar de Abraão. Senhor, me desculpa, mas eu já sou velho, a minha esposa é estéril, eu não tenho filhos. Em outras palavras, não há no mundo formas disso acontecer. E meu irmão, sempre que no mundo não tiver forma de acontecer, se prepara para aquilo que o céu pode fazer na sua vida. Não, eu não sei se você recebeu isso aqui. Eu vim pregar para você nessa noite, meu irmão. Quando no mundo não houver formas de se mover, de ver se concretizar aquilo que Deus falou a seu respeito, pode se preparar para aquilo que só o céu pode fazer na sua vida. Não é para recuar. O céu nunca vai dirigir uma palavra na nossa direção para que a gente venha recuar, mas sempre com a intenção de gerar a nós fé, sempre na intenção de gerar a nós coragem. Por isso que por muitas vezes Deus se move para os seus servos dizendo: seja forte, seja corajoso, se coloque de pé. O Espírito Santo já está falando ao nosso coração aqui nessa noite, irmão. Você sabe que, você conhece a história, a gente já vai chegar aqui no capítulo 22, vou só pontuar algumas coisas. Sara, quando fica sabendo dessa promessa, ela ri, se move em incredulidade, e aliás ela até tenta dar um jeitinho, quando ela faz aquela proposta para que Abraão se deitasse com a sua serva, Agar. E a gente sabe que Abraão acaba se movendo dessa forma. E então nasce Ismael. Só que Deus falou assim: não é esse, não é Ismael. Abraão e Sara até tentaram Ismael, mas Deus falou: não é Ismael. Você já tentou algo que Deus falou não é isso? Será que você já se moveu na direção de algo que Deus chegou para você e falou: ainda não é isso? E eu quero te falar uma coisa, meu irmão, porque há uma palavra da parte do Senhor para nós nessa noite, para a gente se mover em meio às impossibilidades, meu irmão. Porque Ismael vai falar daquilo que é possível, agora Isaac vai falar daquilo que é impossível. E Deus está falando: não é Ismael que eu tenho para você. Possibilidades, você pode ver aí, ó. Uma serva pode proporcionar para você uma criada. Situações, quero trazer para a nossa vida isso, podem proporcionar, mas aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, meu irmão, só o céu pode fazer.
que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Se você quer se mover nessa terra, apoiado nas possibilidades, se contenta com Ismael. Mas se você quer viver as impossibilidades, meu irmão, tem um Isaac preparado para você. Deus quer gerar nessa noite, através dessa palavra, não só hoje aqui, mas Ele já tem gerado em nosso coração homens e mulheres com fé suficiente para se mover em meio às impossibilidades. Você vai gerar uma grande nação. Aí olha para mim, não tenho filhos. É impossível. Creia. Deus abre caminho ainda no meio do mar. Se Ele não abrir o mar para você passar em terra seca, pode ficar tranquilo, Ele te chama para caminhar sobre as águas, meu irmão. Mas Deus ainda é o Deus do impossível. Deus ainda é o Deus do impossível. E o texto que nós lemos começa dizendo assim no verso 1: Deus colocou Abraão à prova. E a gente aprende a respeito de duas coisas: provação e tentação. A tentação, ela sempre vai ter um papel, te reprovar. Já a aprovação não, é o contrário disso, é te aprovar. Então, meu irmão, se você, a gente usa, né, no meio do, como é que se diz, dicionário do crentez, eu estou em prova, estou em prova, estou em prova, não é assim? Meu irmão, se você está em prova, por trás disso Deus está querendo gerar um cenário de aprovação. Deus quer te aprovar diante dessa prova. Se você está em prova, permanece fiel, permanece obediente, porque tem um atestado ali, ó, de aprovado que te espera. Se você perseverar e caminhar e ir até o final. E Abraão prontamente diz: eis-me aqui. Então Deus pega e fala: toma seu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas. Esse capítulo aqui, Isaac já nasceu. Aquilo que era impossível já é realidade. E agora Deus, então olha só, a promessa, aquela promessa grandiosa que Deus tinha, não só para Abraão, aquela promessa diz respeito a todo um povo, a toda uma geração, a toda uma história. Então o mundo dependia daquele menino Isaac, porque era de Isaac, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não tem Jacó se não tiver Isaac, e é de Jacó que vem Israel, e é de Israel que vai vir o povo de Deus, e dali toda a história dos judeus. Aqui Isaac já é realidade, e Isaac é a única forma e o único meio daquela promessa de Deus de se concretizar. Consegue entender? Isaac era a única forma da promessa de Deus se concretizar, daquela promessa grandiosa acontecer. Isaac era a única forma. E aí Deus chega para Abraão e fala: pega a única forma que você tem de chegar na promessa e me entrega. Meu Deus, como é que você faz isso? Para ficar fácil você entender, suponhamos que você tem um bilhete na sua mão, é a única forma de você acessar o ambiente que Deus tem como promessa na sua vida. É a única forma, não tem outra maneira. E Deus olha para você e fala: pega esse bilhete e rasga. E aí eu entendi onde o Senhor quis nos levar nessa primeira noite, onde nós vamos falar sobre provisão. E Ele falou no meu coração, é que o provedor precisa vir primeiro. E o Espírito Santo foi muito claro no meu coração. A primeira coisa que você precisa saber a respeito de provisão na sua vida é que o provedor precisa vir primeiro. E sempre que a provisão, porque Isaac era uma provisão, parecer a única forma de Deus fazer algo, Deus vai falar: entrega para mim, porque a única forma das coisas acontecerem na minha e na sua vida não vem de nada externo
a única forma ainda continua sendo Ele. Eu vou me adiantar e compartilhar algo que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Por que que quando Deus deu Isaac para Abraão, Abraão não falou a respeito da provisão? Vamos refletir junto. Eu sei que eu também bati cabeça. Você vai bater junto comigo. Mas eu confesso para você que muitos anos lendo a história de Abraão, e eu nunca tinha me atentado a isso. E quando Deus faz Isaac, que era um impossível, ser gerado, Abraão não fez uma cerimônia e batizou um lugar, falando, o Senhor proverá. Mas justamente quando Isaac é que foi pedido a ser entregue, e um cordeiro é que se tornou a provisão, é que ele cria toda essa cerimônia e batiza o nome do lugar, o nome do monte, como o Senhor proverá. E a primeira vez que você vai ouvir, vai ler na Bíblia a palavra provisão, não é quando Isaac nasce, mas é quando ele não morre. Mas parece que vocês não querem saber. Não é interessante isso? E aí eu comecei a entender que quando Deus fala a respeito de provisão, meu irmão, não é quando Ele nos entrega uma promessa. Se você já carrega uma promessa, meu irmão, Deus já é automaticamente, Ele já se vê na condição de, porque Ele prometeu, a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te prometeu, se falou a respeito de algo, já aconteceu. É questão de tempo para chegar nas suas mãos. E pode ficar tranquilo, porque isso enquanto não chega, não pode tirar sua paz. Porque é questão de tempo para chegar. Se Deus prometeu, vai chegar. Só que eu entendi que provisão vai além daquilo que Deus pode nos entregar. Porque quantas coisas nós não recebemos no meio do caminho e situações nos roubam. Ou nós mesmos acabamos perdendo, trazendo para a prática da nossa vida mesmo. Quantas coisas você não recebeu e no meio do caminho perdeu. Você não recebeu, no meio do caminho te roubaram. Você não recebeu e hoje quando você vê não está mais contigo. Provisão não fala só a respeito das coisas que Deus nos entrega, nos dá. Mas provisão também vai falar do Deus que preserva aquilo que Ele nos deu. O ano da provisão não é só um ano que você vai receber coisas do Senhor, mas o ano da provisão é que o próprio Deus vai se encarregar de mantê-las nas suas mãos. Então 2025 não é um ano que você só vai ganhar mais. Você vai ganhar mais, meu irmão. Da parte do Senhor, Deus tem muita coisa para te acrescentar. Mas também é um ano que você vai perder menos. E toda essa história vai girar em torno de um lugar. E a gente já vai caminhar para lá. Mas é interessante, como Abraão não vai falar a respeito de provisão quando Isaac chega, mas simplesmente quando ele, principalmente, quando ele não se vai. E o Isaac, que era a única forma até então daquela promessa acontecer, Deus aparece e fala, ó, pega, mata, entrega, acaba com isso aí. O que Deus tem pedido para nós, meu irmão, que seria loucura a gente atender, mas Ele espera que a gente se mova dessa forma, para que Ele possa olhar para nós, da mesma forma que Ele disse a Abraão, não faça nada disso, porque agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não negaste a mim. Meu irmão, o Monte Moriá, a região de Moriá e esse monte específico, vai falar de um lugar de adoração. E
E adoração não é simplesmente a gente estar no culto, levantar nossa mão, cantar, derramar nossas lágrimas. Adoração, em toda a Bíblia você vai ver sempre um sacrifício envolvido. Se você quer levar uma vida onde aquilo que você entrega para Deus é um culto na semana, uma vez a cada 7 dias, e ainda poucas horas naquele dia, porque, meu irmão, se você não conseguir ir no culto da manhã, às vezes você nem não vai no da noite, que não consegue passear no shopping, não consegue. Se você é esse tipo de pessoa, essa mensagem não é para você. Mas se você é um tipo de homem e mulher nessa noite, que está disposto a entregar uma verdadeira adoração ao Senhor, exige sacrifício. E para esses Deus se move com pedidos que nos assustam. Porque hoje a gente consegue olhar para o nosso carro e chamar de Isaac, olhar para o nosso trabalho, emprego e chamar de Isaac, olhar para a nossa empresa e chamar de Isaac. Mas a gente não sabe o que é Deus olhar para nós e falar: me dá seu filho. Tem pedidos que nos assustam, que a gente não sabe o que é. Só que Deus, quando te pede essas coisas grandiosas, não é para tirar nada de você. Ele só quer reposicionar o lugar que essas coisas ocupam no seu coração. Porque, meu irmão, o provedor precisa vir primeiro. Quando a provisão ocupa um lugar acima do provedor, Deus vai aparecer com um pedido que chacoalha, que estremece mesmo, que balança as estruturas, porque o provedor precisa ocupar um lugar. E é sempre acima da provisão. E o Espírito falou ao meu coração: a primeira coisa que você precisa saber a respeito de provisão é que o provedor precisa vir primeiro. A presença daquele que te provê precisa vir primeiro. E é por isso que tem um lugar certo. Se não tivesse um lugar certo, Abraão não precisaria sair da geografia. Tem um lugar que vai falar de obediência. Tem um lugar que vai falar de entrega. Tem um lugar que vai falar de sacrifício. Será que eu vim pregar para alguém aqui nessa noite? E é o mesmo lugar que fala de provisão. Só que eu quero receber de Deus sem antes entregar a Ele. E Ele está dizendo: ei, meu filho, tem coisas que se você não entregar a mim, você não vai abrir espaço para que eu possa derramar as coisas grandiosas que eu tenho para entregar sobre sua vida. E Ele vai vir com um pedido que nos assusta. Porque a única maneira de se mover agradando ao Senhor é se mover por fé. Sempre que a visão, o entendimento, o sentimento está apoiado nisso, meu irmão, para Deus não basta, não serve de nada. Mas quando abala com o meu sentimento, abala com a minha inteligência, estremece minha visão, agrada o coração do Senhor, porque tem fé envolvido no negócio. E quando tem fé envolvido no negócio, meu irmão, quando tem fé envolvida no negócio, Deus faz coisas extraordinárias. Um projeto grandioso. Um projeto grandioso. Uma promessa grandiosa. Deus aparece a Abraão e fala assim: entrega. E é incrível a prontidão de Abraão, meu irmão. Interessante a gente pensar sobre algo aqui. Abraão não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Abraão não tinha as Escrituras como nós temos hoje. Quando Deus faz um pedido desse tamanho, sabe qual é a resposta desse homem? Que não tinha Deus habitando dentro dele, que não tinha as Escrituras. Ele falou assim: eis-me aqui.
Hoje o Espírito Santo de Deus, se você tem Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Se você tem um livro como esse que eu estou segurando aqui, quero te falar, não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. E às vezes diante disso tudo, nós recuamos diante de pedidos tão pequenos. E Deus está falando no nosso coração aqui nessa noite. E é para nos assustar, porque Deus fala de coisas grandiosas. Quer se mover apoiado nas possibilidades? Se contente com Ismael. Mas se quer viver as impossibilidades, vai começar a ter que se acostumar com Isaac. E eu quero te dizer, meu irmão, Deus tem a forma de entregar Isaac para você. E também tem a forma de permitir com que ele não saia das suas mãos. Porque esse é o Deus provedor. É aquele que dá e que não toma. É aquele que dá e que preserva. É aquele que dá e que abençoa o que deu. É aquele que dá e que faz multiplicar tudo aquilo que entregou. Isso é provisão. Estamos falando de coisas altas aqui nessa noite. Não sei quais são os seus planos, os seus pensamentos. Eu quero te chamar hoje para o ambiente dos planos e pensamentos de Deus. Não se compara com os nossos. Os nossos, como o Roger falou muito bem aqui, cabe numa calculadora e a gente vai decidir se dá certo ou não. Mas os planos de Deus não adianta recorrer ao caderno. O caderno vai dizer que não dá. A calculadora vai dizer que não dá. A minha inteligência vai dizer que não dá. Minha experiência vai dizer que é impossível. Ah, mas Deus está falando, tem coisas maiores. Tem coisas maiores. Não falo de uma porta aberta. Não falo de uma oportunidade. Não falo de um negócio. Isso também tem o seu lugar. Mas Deus conta com você para que o reino dos céus possa continuar avançando sobre a face dessa terra. E Ele fala ao seu coração: eu tenho paralíticos para serem levantados, eu tenho cegos que precisam voltar a enxergar, eu tenho mortos que precisam voltar a reviver. Eu falo de coisas extraordinárias, falo de coisas grandiosas, falo de coisas que a terra não dá conta de fazer. E Deus olhou para você e decidiu, porque Deus é aquele que pode fazer tudo a partir do nada. Ele pode pegar um ninguém e falar: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, porque eu tenho um novo projeto, eu tenho algo novo, eu tenho uma nova história, eu tenho um novo caminho, eu tenho um novo ambiente para a sua vida, eu tenho um novo lugar para você. Agora, meu irmão, ele falou para Abraão assim: vai para a região de Moriá, para um monte que eu vou te mostrar. Meu irmão, eu não tenho dificuldade de obedecer a Deus. A minha dificuldade é quando Deus não é detalhista. Esse negócio de ir e sair sem aonde eu vou chegar, mexe comigo, não sei você. Esse negócio de Deus falar: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Já mostra logo o lugar, fica mais fácil. Esse negócio de vai para a região de Moriá. Moriá é muito grande. Região é muito vago. Me fala logo qual é o monte que o Senhor quer que eu vá. Só que eu entendi do Senhor que a gente quer que Deus seja detalhista. Só que quanto mais detalhista Deus for, mais específico a gente tem que ser na nossa forma de se mover. Então, ao mesmo tempo que Deus não define um monte já de cara, Ele já tem preparado, mas Ele não revela para você o monte específico. Ele fala região Moriá. Ao mesmo tempo que isso bagunça com a nossa inteligência, com a nossa lógica, a nossa forma de se mover, isso facilita para nós. Porque é como se Deus falasse simplesmente assim:
somente vai para a região. Você não precisa de detalhes. Não precisa querer saber de onde vai vir o recurso. Não precisa querer saber quem é a pessoa que você vai procurar. Não precisa querer saber qual é o lugar. Não, deixa eu te falar, só vai para a região. Só se aproxima do ambiente. Só vai para a região. E ele fala assim, ó. Está lá no verso 2. E eu te mostrarei. Deus está falando para o seu coração nessa noite. Só vai para a região, eu vou te mostrar. Só se move. Só sai da onde você está e vai para o lugar. Eu vou te mostrar. E Deus tem um lugar específico. Porque o Deus provedor, Ele proveu Isaac, Ele proveu o cordeiro, Ele proveu o lugar. Ele tem um lugar específico. Se Abraão subisse qualquer montanha que não fosse a montanha que Deus mostrou, ele teria sacrificado o filho. Porque tem um lugar que Deus fala, tem um lugar que Deus proveu o carneiro, tem um lugar que você não perde Isaac. Vim pregar para alguém aqui nessa noite. Deus está falando assim, ó, só vai para a região, eu vou te mostrar a montanha, porque tem um monte que já tem um carneiro amarrado no meio dos arbustos. E quando você perceber, interessante que o carneiro não está caminhando, ele está amarrado. Porque se estivesse caminhando, podia ir embora, podia se perder. Mas aquilo que é seu já está amarrado e garantido por Deus. Só que Deus está esperando ver se você vai se mover por tamanha obediência, que você vai chegar no lugar certo. Porque para o profeta tinha um lugar certo onde os corvos iriam. Se o profeta vai para qualquer outro lugar, ele não encontraria com a provisão. Porque o lugar também é importante. Se Abraão sobe qualquer outro monte, teria entregado Isaac. Mas porque subiu o lugar específico que Deus chamou. E se você quer ver diante dos seus olhos a provisão de Deus, que não só vai prover o carneiro sobre sua vida, mas vai permitir com que o Isaac que Deus te entregou não seja perdido, vai precisar se mover por obediência, vai precisar se mover em temor, vai precisar se mover debaixo de toda a instrução. Já tem um lugar definido. Deus quer te empurrar para lá, porque isso não vai acontecer fora do lugar. A provisão não vai acontecer fora do lugar da obediência. A provisão não vai acontecer fora do lugar da adoração. Será que eu vou pregar para alguém nessa noite aqui? A provisão não vai acontecer fora do lugar da entrega, fora do lugar do sacrifício, mas fora do lugar que revela a tua fidelidade, fora do lugar que revela que o provedor vem antes da provisão. É nesse lugar que Deus provê. O lugar que revela que lugar Deus ocupa na minha vida. O lugar que revela o nível de obediência que eu caminho com Ele. O lugar que revela o nível de temor que eu caminho com Ele. Se você estiver nesse lugar de busca, nesse lugar de entrega, nesse lugar de renúncia, nesse lugar de sacrifício, nesse lugar de adoração, quando você estiver prestes a se mover, Deus vai aparecer para você e falar assim: era só uma prova, você foi aprovado. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha assim, ó. Dá uma olhadinha para trás de você, e quando você perceber, já estava lá. Só que o carneiro estava amarrado no monte da obediência. O carneiro estava amarrado.
no monte do temor. A provisão estava amarrada no monte da entrega, no monte do sacrifício, no monte da adoração. E Deus está falando, se é para esse lugar que você está indo, pode ficar tranquilo, porque não é você que está esperando o carneiro é que já está esperando por você. Você só precisa chegar lá. Tem um lugar que revela meu temor, tem um lugar que revela minha obediência, tem um lugar que revela minha adoração. Esse é o lugar que Deus quer te levar, porque esse é o lugar que o provedor se revela, e o lugar onde o provedor se revela, a provisão se manifesta. Agora, sabe o que é o mais interessante desse texto? É que tudo isso é um símbolo que aponta para Cristo, porque Abraão, entregando o seu próprio filho Isaque, seu único filho, aquele a quem ele ama, vai falar do nosso Deus, que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, Jesus Cristo. Só que no texto, na história de Abraão, Isaque foi poupado. Agora, na história de Jesus, na história de Deus, Jesus não foi poupado, e ele foi até o fim. E ele falou assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja, se possível, afasta, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí Deus olhou e falou: Filho, você está falando sério? Tô. Posso fazer minha vontade? Pode. Então você vai para a cruz, porque eu tenho um povo para salvar, e a única forma é através da sua vida. E Jesus, em obediência, se entrega. Isaque foi poupado, um carneiro ocupou seu lugar. Jesus não, ele era o Cordeiro, o único, capaz de redimir o pecado de toda a humanidade. Estamos aqui nessa noite, porque esse Cordeiro, Jesus Cristo, não foi poupado, mas foi imolado. Só que morreu, mas a morte não pôde retê-lo. 3 dias depois, ressuscitou, venceu a morte, e hoje nos dá direito à vida eterna. E se naquele monte Isaque pôde ir e voltar vivo, foi porque um carneiro morreu em seu lugar. Hoje nós podemos ir e voltar vivos, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E essa é a maior provisão, que só pôde vir através do maior provedor. E diante dessa mensagem nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé, porque a palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestes. E embora, meu irmão, você tenha muitos planos, projetos para o seu ano de 2025, e eu quero crer que pela fé, a provisão da parte do Senhor vai te encontrar, e que você vai viver coisas grandiosas, testemunhos grandiosos a contar. A gente vai se mover esse ano de uma forma qual nenhuma provisão vai ocupar o lugar do provedor na nossa vida, de tal forma que, sendo assim, as provisões maiores que sejam vão ser possíveis, porque tem certas provisões na nossa vida que, se a gente depender de outra fonte, elas podem até acontecer. Se fosse assim, se não fosse assim, aqueles que não têm a Cristo não teriam sucesso, não teriam conquistas, sim ou não? Mas a gente vê que muitos conquistam, só que para aquilo que Deus tem reservado para você, é só através da pessoa do Filho, só através
da pessoa de Jesus Cristo. E o maior apelo nessa noite é que se você está aqui hoje, entendeu essa mensagem, entendeu aquilo que Deus falou no seu coração, quer viver um ano diferente de tudo aquilo que você experimentou, nessa noite você vai ter que tomar uma decisão. Entregar sua vida a Ele, a Jesus Cristo. Receber a vida dEle em sua vida. Caminhar em obediência a partir daí, em temor, com entrega, com sacrifício, em adoração. E então você vai poder viver as coisas extraordinárias, porque Deus pode fazer tudo a partir do nada. Você já imaginou? Deus olhou para Abraão e fala assim: percorre a terra, porque onde pisar a planta dos pés, eu vou te dar. Você já imaginou se Deus te falasse algo a respeito sobre isso nessa noite? Se Deus te falasse isso, será que você já ia começar a caminhar agora? Eu ia deixar para depois. Se Deus falasse: onde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Você ia deixar para caminhar depois? Eu já ia começar a caminhar agora. Esse é o convite do céu nessa noite, porque Deus tem uma terra grandiosa para te dar. Só que Ele precisa ver você caminhar debaixo de obediência.